Mais uma vez estamos reunidos aqui para que a gente possa realizar o nosso estudo do curso de Medicina Espiritual sobre a aula 27, adaptação do campo de comunicação magnético. Vamos fazer uma leitura breve do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A gente parou aqui no capítulo 17, Parábola do Semeador. Item 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu no barco, onde se sentou. E todo o povo, estando na margem, ele disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, o sufocaram. Outras, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. E essa parábola me caiu aqui para que a gente possa relembrar da nossa responsabilidade, pois que a gente seja, né, essa semente que cai em terra fértil, que a gente possa produzir 100 por 1, onde celebramos essa semana um ano da abertura do nosso pequeno hospital em Sydney, e em breve com vontades e desejos de abrir e expandir para aqui, para Sunshine, né? Para outras localidades. Então, que a gente possa celebrar essa abertura que está crescendo, estamos ajudando muitas pessoas, e agradecer a espiritualidade que tem estado conosco desde o começo dos nossos estudos. Amado Mestre Jesus, solicitamos tua autorização para hoje dedicar nossa prece aos nossos anjos de guarda. Anjos de guarda que estão sempre silenciosamente ao nosso lado, perseverantes, pacientes, dando a força quando achamos que não a temos, dando luz quando achamos que não temos, trazendo dificuldades que achamos que não podemos superar para que as superemos, para nos mostrar que mesmo que achemos que não conseguimos, acordamos novamente para mais um dia, achando que isso acontece sem, sem a presença divina. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, verdadeiros irmãos de caminhada, sendo o pai que às vezes não tivemos, ou a mãe que às vezes não tivemos, segurando a nossa mão, orando junto conosco. Agradecemos a esses anjos de guarda que nunca desistem de nós. E silenciosamente nunca aparecem, nos dando exemplo
que é possível chegar lá. Muita paz. Muita paz, muito obrigado, querido irmão, muito obrigado a todos por estarmos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, reunidos em várias partes do nosso planeta. Adaptação do campo de comunicação mediúnico. Temos aí um tema muito rico, não é? E a doutora Cristina e a equipe de médico espiritual faz bastante ressalva ali com relação a como é realizado esse tipo de comunicação, da forma certa, da forma errada, não é? E isso me traz muitas lembranças com relação a quantos médios que existem aí afora que se envolvem com determinadas entidades para poder fazer leitura de carta, leitura de mão, sabe? Leituras mentais, como acontece aqui na Austrália, em vários lugares onde chegam pacientes para poder, eu vou ali naquele médio porque ele faz uma leitura, não é, da minha vida, e são pagos, né? São todos pagos. É um hábito muito comum dentro da, do espaço espiritual, tanto na Austrália, tanto na América do Norte, quanto na Austrália. E para aqueles que leram a revista Espírita, tem bastante comentários a respeito disso. Inclusive, na aula de hoje, a doutora Cristina mencionou a respeito disso, tá? Médios pagos, não é? E nada mais é do que um vínculo que você cria com uma determinada entidade, onde fica apenas uma entidade ali naquele campo magnético, ao invés de um campo magnético misto, né? Como ela fala. Relata vários casos, Dona Suzana documentou todos eles, né? Onde traz tipo de comunicações, influências que tem no campo magnético, influências que deixam quando o médium não é moralizado. Inclusive falou acho que um tópico muito especial para uma das nossas irmãs, né, que está indo para o Brasil, que se acha muito velha para trabalhar com mediunidade. Inclusive eu copiei uma parte ali e mandei para ela, né, porque a mediunidade não tem idade, né, e fica dizendo, não, eu estou lembrando das coisas, vamos tratar, porque isso, no meu ponto de vista, é uma patologia. Isso não é um caso de memória de idade, porque eu tenho uma tia que tem 97 anos de idade. Vou mandar a foto para vocês. Ela lê livro sem óculos, pessoal. E ela devora livros por semana. 97 anos, tá lá. Tá, 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 tá. E foi muito especial essa parte, porque eu pude mostrar para dona Regina, antes dela ir para o Brasil, a importância dela ir lá visitar o hospital. Mas você sabe muito bem, né, que eu tô com 75 e a minha memória não vai chegar aos 90 de jeito nenhum nesse ponto. Já óculos eu uso já há mais de 15 anos, imagine, Mas e mais se de a 15 anos. memória da senhora está sendo afetada por conta da mediunidade que a senhora não usou a vida toda? É, pode até ser, né. Minhas tonturas, né, que eu fiquei com mais Tudo muito lá, tá mais lá de 40, documentado lá. 40 anos. Tá lá E, documentado. então, É por isso que eu acho que a senhora tem que ir lá conversar com a doutora Cristina, que ela vai fazer uma avaliação. Mas ela vai enfim, puxar meu. vamos voltar para o comecinho da nossa aula. Uhum. Quem gostaria de fazer as perguntas iniciais para que a gente tenta dialogar a respeito? Ô Chico, já que eu estou falando com você, se eu posso fazer. Aqui eu estava lendo aqui sobre médiuns que se negam à prática ou que pedem para retirar sua mediunidade. Gente, eu fiquei assim, falei, gente, como é que pode? Porque não querem mais trabalhar nessa área. Eu acho assim, é tão gratificante, principalmente, talvez esses médios, acho que não tinham esse conhecimento, né? Que a gente está adquirindo para poder continuar e saber o quanto é importante e o que torna
coisas boas para a gente, retorna muita coisa boa. Nossa, eu fiquei assim, realmente, falei, gente, como é que pode? Eu ouvi até a doutora Cristina falando sobre isso, né, também na palestra dela, que eles não querem, não aceitam. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, são médios que já trabalhavam e que queriam, pediram afastamento. O que vocês me dizem disso? É que ela fala é mais os sintomas, né? Que às vezes as pessoas têm sintomas. Mas assim, eu vejo que ela enfatiza muito que é uma questão de várias coisas. Primeiro é que tem que passar pelo processo para chegar a um momento da percepção somente. E esse passar pelo processo é como qualquer coisa que a gente inicia, né? Você vai iniciar atividade física, por exemplo, né? Vai sentir dores. Não está acostumado com aquilo. Até acostumar, até criar força, até entender o seu corpo, né? Como ele se movimenta, seus limites. Você vai passar por um processo que exige perseverança, disciplina, hábito, né? Força de vontade, querer fazer, né? Que as pessoas querem é chegar lá sem esforço nenhum, e esse é o grande problema nosso, da humanidade toda. Nós não queremos evolução, né? Nós pedimos essa evolução por meio da mediunidade, porque a mediunidade nada mais é do que encurtar um pouco alguns processos que estavam lentos demais. E a gente pede para passar por isso. Só que quando chega na hora de fazer o regime, fazer a atividade física, fazer aquele esforço de a gente sair da zona de conforto, a gente vai dar um passo atrás, não quer saber disso. Não quer passar pelo esforço, pelo trabalho, né? Ou aquele que quer ter um trabalho bem constituído. Ele não quer passar pelo É, trabalho, né? eu acho, eu acho também, Suzana, que as pessoas não querem renunciar à sua liberdade. Parece-me que eu percebo muito isso. Mas As não é pessoas liberdade, não renunciar à zona de conforto de que ficou. conforto, também E isso. é como ela fala, o indivíduo se acomodou nas energias baixas, né? Exatamente. Eles falam É, muito também dos espíritos que se são acolhidos, né? O espírito que é acolhido, ele está tão acostumado a estar naquela zona de lama, de é, negatividade, que quando ele se choca com uma carga positiva, dói. Mas, exatamente. mas uma vez que ele consegue passar por isso e ver o que é realmente um bem-estar, aí que ele entende. Mas precisa romper essa barreira por nós mesmos. Precisamos Pois, passar por isso. É como nascer. Nascer vai ser doloroso, mas a gente tem que sair daquele ventre, que é bom, exatamente. mas é temporário. Não tem jeito, vai ter que nascer. E é a mesma coisa nós, né? Temos que passar por aquele frio, por aquela dor, por aquela sensação. E aí depois a gente diz, nossa, agora sim. Realmente. Um ponto muito bom que você colocou com relação à zona de conforto. Mas também tem uma outra questão anterior a isso, que é a falta de orientação com relação à mediunidade, o que ela traz, não é? Primeiramente, já aconteceu muitas pessoas de chegarem até mim e terem determinada mediunidade, né? E dizer, não, não quero mediunidade, porque eu não gosto, eu tenho medo. E essa questão de medo é uma questão de falta de conhecimento. Todo o medo que a gente tem com relação a tudo é falta de conhecimento. A partir do momento que você começa a adquirir o conhecimento, você começa a ampliar, não é, a sua visão com relação àquele ponto. Quando você chega a ter esse conhecimento e começa a dizer, vamos praticar, e antes disso, no estudo, você começa a entender que você vai ter que eliminar alguns fatores, algumas escolhas, aí é onde entra essa falta de, não é, digamos assim, esse egoísmo seu,
que você vai ter com a sua própria existência e dizer, não, eu prefiro essa zona de conforto. Eu prefiro estar aqui, porque se eu estiver aqui, eu posso fazer as coisas, eu posso ter uma vida social, né? Mas vai chegar um determinado momento que aquilo que você pediu para a tua existência você vai ser chamado, né? Queira seja pela, digamos, você vai receber alguns relatos, algumas coisas, alguns chamados, né, espirituais, queira seja pela dor. Ah, não realizei trabalho mediúnico, minha mediunidade tinha um campo ativo, eu tentei bloquear todos os jeitos, comecei a receber contaminações e começa a sentir dores. Começa a sentir dores, começa a passar por determinadas situações que você não tem o controle, né? Isso tudo são chamados. Aí, desenvolveu artrite. Desenvolveu é, uma falta assim, alguma necessidade na memória, alguma memória esquecida com relações. Tudo isso pode ser contaminações, né? Cargas energéticas que ficaram condensadas e aí elas criam, como a doutora Cristina fala, aquela camada cinzenta, né? Que vai danificando o teu perispírito. Dona Cíntia, a senhora tem uma pergunta. Eu vi a sua mão lá atrás, só que eu não queria atrapalhar a Dona Regina, né? Eu sou a Mas, pessoa ó, polêmica. vamos fazer Eu o sou, seguinte. eu, Vamos fazer, eu sou a pessoa polêmica do grupo, assim que faz a pergunta. vamos fazer o seguinte. A gente tem que, tanto eu quanto a Dona Suzana, a gente tem que tentar reduzir a quantidade de resposta a no mínimo 2 a 3 minutos no máximo. Ok? Vamos lá. Tá bom. Entrando desse âmbito que a Dona Regina falou, foi bom ela ter iniciado nessa questão, porque se encaixa um pouco com a minha. A gente está falando de médios que já sabe que já tem a mediunidade. Minha pergunta é: todos nós temos a mediunidade? Eu já li algo, mas eu só quero que a gente enfatize um pouco isso, porque o assunto é sobre mediunidade, sobre o campo magnético. E desde o livro dos Espíritos é o seguinte: todo aquele que sente de uma determinada sensibilidade, tem alguma sensibilidade para sentir um plano espiritual, quer seja por fatores energéticos, arrepios, quer seja por dores, quer seja todo ele que sente, tem essas sensações, é médium. Aí vai determinados graus e determinadas oportunidades ou expiações que você teve para poder trabalhar essa mediunidade. Muitos de nós, tá? Isso a doutora Cristina nos diz, antigamente, na época de Chico Xavier, você tem ali Chico Xavier, você tem ali, me diga outros nomes de médios ali daquela época. Edivaldo é daquela época para cá? Também, você tem o Divaldo, você tem é, aquele do filme que eu passei para vocês, que trabalhou com o Dr. O que Fritz. faz do Fritz, Jacó, É o Zé Arigó. Arigó. Zé 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 Arigó. 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 Ali são todas mediunidades missionárias, tá? Então, essas mediunidades missionárias, elas têm uma determinada missão de acordar, de trazer o conhecimento do mundo, do público, com relação a determinado fator da espiritualidade. Hoje em dia, a maioria de nós que solicitamos determinada mediunidade é porque a gente pediu para dizer, olha, eu quero nascer com mediunidade porque eu quero acreditar que existe algo, porque senão eu vou ser uma pessoa agnóstica, eu não vou acreditar. Então, ali não são mediunidades missionárias. E aí vai muito da moralidade do médium para saber o tipo de conexão que ele vai ter. Passei 3 minutos? Não. Não. Então, todos nós temos determinada mediunidade. Existem pessoas que não têm mediunidade? Existe. Pode ser que existe pessoas que não têm absolutamente nenhuma sensação, tá? E aí é, digamos assim, existe alguma necessidade para que aquela pessoa não tenha essa mediunidade, tá? Mas saber se ela não vai ter a mediunidade, mas vai ter a sensibilidade de percepção ou de comunicação
em que ela vai poder escutar ideias do plano espiritual e achar que essas ideias vêm dela, então não tem como saber. Né? Então, Tiago? Desculpa, não sei se a Cintia terminou a pergunta dela. Sim. Não, eu quero fazer um comentário, eu acho que está muito linkado a esse assunto também. Eu acho que eu já tive essa conversa contigo também, chega em algum momento, mas uma parte que eu prestei atenção na palestra, ela fala o seguinte, né, que o estado emocional do médium influencia na sua mediunidade, mas a mediunidade não influencia o estado emocional do médium. Eu fiquei um pouco confuso nesse statement aí, porque, como eu te falei, eu comentei contigo no passado que eu participei de alguns cursos e frequentei alguns centros, e eu havia comentado com você sobre isso, que muitas vezes eu não tenho realmente a explicação profunda sobre isso, né? Mas já me explicaram algumas coisas, inclusive acho que você explicou algumas coisas, mas eu comentei contigo que muitas vezes que eu frequentava o centro, né, ou começava os estudos, provavelmente era a época da minha vida também, o que eu estava passando, parecia que eu ficava pior, tudo piorava para mim. Então, sentimentos, inclusive, aí eu que eu fiquei com essa dúvida, né, que diz que a mediunidade não atinge o lado emocional nosso, né, porque muitas vezes eu ficava muito pior, né, depois de alguma aula, de algum estudo, ou até mesmo até de frequentar mesmo, né, de receber o passe. Depois que eu saía do centro, eu ficava 10 vezes pior do que como eu cheguei. Então, aí eu fiquei um pouco confuso com esse statement aí, né, dizendo que, deixa eu ler de novo aqui, né, que eu anotei, eu não lembro. O estado emocional do médium influencia a sua mediunidade, mas não a mediunidade influencia o estado emocional do médium, entendeu? Então, aí eu fiquei com dúvida, porque se existe algum fator externo ali me afetando, alguma entidade que não quer que eu frequente esses lugares, ou até mesmo que não está me atrapalhando nos estudos, né? Estava me atrapalhando no passado, né? Eu queria saber. Dona Suzana? Eu entendo que a gente compreende melhor isso pensando na mediunidade como pessoas que têm um amplificador de sinais instalado. Vamos falar assim, tudo vai ser mais sentido em maior proporção. Como se você tivesse um olfato mais sensível, ou uma visão mais sensível, ou uma pele com sensores mais sensíveis, ou qualquer outro sentido, né? Dos tantos sentidos que nós temos, mais apurado. Então, o que nós vamos sentir? O estado emocional está intimamente relacionado ao que estamos pensando. E se os fluidos são condutores do pensamento, então, onde nós direcionarmos o nosso pensamento, nós vamos captar mais intensamente o que tem ao redor, na frequência que estiver vibrando naquele mesma frequência do nosso pensamento. Às vezes são pensamentos até inconscientes, um estado emocional que não, a gente não elevou a consciência, mas esse estado emocional está ser ansioso, estar preocupado com alguma coisa, 1 milissegundo de preocupação amplifica e entra em conexão com o fluido, um ser que estava ali na mesma frequência, e ele conseguiu a conexão naquele pontinho do nosso campo, você criou um vínculo, e a partir dali você sofre a contaminação cruzada, você sofre. Então, o que acontece? A gente tem que estar atento a que a mediunidade é aquele amplificador, aqueles sensores estão ali, vão estar sempre ali. Agora, se a gente está conectado com a espiritualidade superior, com a cada vez mais em frequências altas, a gente não vai sofrer tanto esse impacto dos fluidos terrenos, porque a gente está embebido em uma atmosfera bastante pesada. Então, a chance da gente
se conectar com fluido pesado, com coisa, vai depender do quê? Do nosso estado mental, porque o nosso sai daqui pro emocional, e não, o emocional não tem direcionamento de pensamento e de frequência, quem tem é a cabeça. Não sei se passou dos 3 minutos. Assim, pode perguntar, eu pergunto em seguida. Acho que você levantou a mão primeiro. Não, pode você fazer, porque a resposta foi para você, depois eu fazer uma outra pergunta em cima da sua pergunta. Então, não, porque, inclusive, eu entendi, Suzana, eu acho que tá bem claro a sua explicação. E, inclusive, agora que eu lembrei, essa semana passada, eu tive um caso onde eu estava super bem, foi logo no período da manhã, mas, de novo, eu não estava tendo, assim, eu acho que não estava tendo, eu estava, inclusive, bem no automático, né, trabalhando, mas, de repente, eu tive uma sensação, assim, de angústia, sem eu estar fazendo nenhum pensamento, do nada veio aquele sentimento de tristeza, de angústia, e eu senti um sentimento de dor. E foi, né, no momento, a primeira pessoa que veio na minha cabeça, porque eu tô muito próximo minha, foi a minha mãe. E logo em seguida, eu liguei para ela, só para saber, mãe, tá tudo bem, entendeu? Eu tive esse sentimento, deixa eu ligar primeiro para minha mãe, né, para ver se tá tudo bem com ela e se tá tudo bem. Mas aí eu te pergunto, por que eu tava no momento de trabalho, eu tava no automático, não tava nem assim, sabe, preocupado com nenhuma situação, tava na minha rotina normal, e de repente eu senti assim, foi um nível muito baixo, sem eu estar pensando, refletindo em alguma coisa. O que pode ser isso? Isso pode ser atração de alguma coisa? Isso é falta de atmosfera fluídica permanente. A gente ainda não consegue fazer a nossa própria atmosfera fluídica de manhã cedo, estável. Não, a gente não segue os procedimentos, entendeu? A gente ainda não tem esse domínio. Então, acorda, cria a atmosfera fluídica através da leitura do Evangelho, em seu ambiente. Depois, a prece. A prece faz conecta o nosso campo, nosso perispírito com a atmosfera fluídica criada. Por fim, nós também não esperamos estabelecer a conexão. Para você conseguir perceber essa conexão, tem um momento que você consegue perceber isso. Eu consigo com uma leve vibração no coronário. Mas esse procedimento tem que ser um exercício diário. Enquanto nós não temos isso estável, o que acontece? A gente vai para trabalhar do jeito que estava, com aquela atmosfera daquele jeito. Não tem como a gente não sofrer impacto dos fluidos ou das. Aí o que você sentiu? Aproximação de alguma pessoa, de alguma entidade que estava assim. Então, chega. E aí falta também o quê? Vigilância. É o tal do orar e vigiar. A gente ora, mas não vigia. Então, quando não se preparou, não vigiou, aí a gente mesmo sofre esse impacto. Eu sofro isso diariamente, porque eu sou muito indisciplinada. Aí, quando eu levo o baque, opa, esqueci. Aí recomeça, e assim vai, né? Não sei se com você está certo, Francisco, mas eu percebo isso a nossa ainda inconstância em criar nossa atmosfera. Se quando eu crio a atmosfera fluídica, Thiago, antes eu faço esse exercício, eu até recebo a percepção, mas eu já vou para outro ambiente, já começo a oração, já é bem diferente. Você não leva aquele choque assim. Só para só para concluir assim, enquanto você fez a pergunta, eu estava questionando o Dr. Fernandes. Melhor forma de responder para você. Leia a nova frase aí, por favor, da doutora Cristina. Desculpa, o estado emocional do médium influencia sua mediunidade. Mas a Pausa aí um pouquinho. mediunidade. Tá. Pausa aí um pouquinho. O estado emocional do médium influencia sua mediunidade. Ou seja, correto. se você não está como o doutor Dona Suzana falou, se você não está preparando-se, né, e você está com o estado emocional perturbado, ou, digamos, aberto, tem uma devida proteção, sem uma devida frequência alta, né, você está deixando o estado emocional
afetar o seu lado mediúnico, em que possivelmente você pode até deixar o seu campo magnético aberto, né? Aí você deixando o seu campo magnético aberto, o que acontece? Entidades como essa que você experiência que você teve vão se aproximar, vão lançar energias, vão estar presentes na sua residência, vão transmitir energias para você, que, consequentemente, vai te afetar o lado emocional, porque você deixou o seu campo magnético aberto. Então, se inicia de dentro para fora, não de fora para dentro. Tá? Então, como a Dona Suzana falou, se você prepara o, o seu dia, se você faz de acordo como deve ser feito para criar uma vibração alta, o teu estado, a tua mediunidade não vai afetar o teu estado emocional. Foi isso que a doutora Cristina quis dizer. Mas se você não fizer, aí você está, digamos assim, pegando um copo d'água que está com um pouquinho de poeira lá e chacoalhando. Dona Inclusive, eu Cíntia. acho que desculpa, ela fez um comentário sobre, que eu até anotei aqui, né, que a falta de disciplina, né, na autoaceitação, né, do compromisso que a gente veio aqui, né. Então, eu acho que faz muito sentido o que a Suzana e você falou, entendeu? Eu acho que é mais esse compromisso, né, e essa disciplina no dia a Sim, dia, se proteger, né. O que eu percebo, exato. Thiago, é que a gente, mesmo que a gente, digamos que a gente não quisesse assumir esse compromisso, Uhum. mesmo assim você é sensível, mesmo assim você vai ser contaminado, mesmo assim você vai receber influência, Uhum. mesmo assim tudo. Assim, não tem onde fugir, tá? Tá aqui, vai se molhar, vai entrar na piscina. Não quero nadar, eu não quero nadar, vai se afogar. Não tem Uhum. outro jeito, entende? A gente está sujeito às leis. Quer ver outro dia, né? Aconteceu. Né? Eu não me preparei, estava preocupada com uma coisa muito séria, papapá, fui atender aquela coisa naquela reunião, pronto. Estava com o campo aberto, veio uma, recebi um impacto de uma entidade entrando no campo, foi um negócio, e o anjo da guarda lá tentando remediar a situação. Culpa minha, só minha. Eu ainda tive sorte que me Tal ajudaram. conhecida como costura perispiritual. O guarda vai lá Mas a costurar dor o que você remendo. sente, aí a dor que você sente no intimo, tão querida aquela dor, te faz lembrar rapidinho de que você tem que preparar seu campo, que você tem que ter disciplina. Não é uma questão de não querer, você entende? É uma questão de sobrevivência nossa. Ou a gente abraça, porque primeiro por esse sentimento egoísta de se proteger, mas depois, diz assim, será que eu tenho que ser tão egoísta assim, só pensar em mim? Será que eu não posso me estender também a pensar nos outros? Porque a gente é muito egoísta. A gente só pensa em se defender. E os espíritos que estão ali sofrendo? Eu podia ter ajudado aquele ali se eu tivesse me preparado. Passou seus 3 minutos. Dona Cíntia. O Thiago começou a pergunta falando de uma experiência que ele viveu quando ele entrou num centro espírita. É que a pergunta dele foi se transformando e foi para a parte dele falando da conexão dele com a mãe dele. Mas o que me chamou a atenção foi essa questão do centro espírita. Digamos que ele está todo preparado, que ele tá todo para tocar com o seu campo magnético em nível elevado, mas ele de repente chega, não quero dizer um pub, não quero dizer um ambiente que não é preparado, mas ele, na concepção dele, está chegando num ambiente que para ele é um ambiente preparado. Ele pode ser contaminado se ele chegar dentro de um centro espírita que um médio não está preparado. Com certeza. Com certeza. Aí você tem que ver o seguinte, o que o seu Allan Kardec diz, a doutora Cristina sempre fala, não é? É, para que se tenha espíritos elevados, você tem que ter uma comunidade séria. Então, mesmo assim, pessoal, existe, por exemplo, todo um procedimento. Por que que nos hospitais espirituais a gente não abre as portas para todo mundo que entra lá, entendeu? E mistura paciente com não paciente, pessoas para receber passe, tal, 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 como acontece em todos os centros espíritas. Porque existe toda a parte de contaminação, né, paralela que os médios podem ter. Então, por mais que você tenha ali
E aí tá escrito no documento que você vai ver aqui da dona Suzana botou, por mais que você tenha se preparado, você tenha um desenvolvimento moral, mas você não sabe como fechar o seu campo magnético, você vai estar receptivo, né? Por isso que existe todo esse preparo dentro dos hospitais. Ali são pessoas que estão em atendimento, aquele grupo é pessoas que são crianças, então assim, é tudo bem separado lá. No dia que você for no hospital, você vai ver ali, se você vai em vários dias, mas você vai ver no dia que tem atendimento, é lotado de gente, são centenas de pessoas para serem atendidas. Mas todas as pessoas ali estão em atendimento, né? Não são pessoas que estão vindo, eu estou vindo e eu quero só saber eu quero só ver como é que funciona. Não, não tem esse procedimento assim, né? Existe uma cautela muito grande para que não haja essas contaminações paralelas. Olha, foram 3 minutos. Dona Suzana. Eu Dona me Cíntia, lembro já terminou a pergunta? Só um segundo. Terminou a pergunta ou não? Então, diga. Pois não. Exatamente, foi com base na pergunta do Thiago que eu fiz essa pergunta, né? Porque realmente, às vezes, a gente chega, ou a gente continua frequentando alguns lugares, centros espíritas que a gente acha que tá, que a gente não tem. Hoje, eu, no hospital, realmente consigo identificar nessa questão o que posso e o que eu não posso. Da onde eu vim, eu já não volto, por Sim, enquanto. Enquanto eu não sentir uma estrutura do lugar aonde eu vim que tem essa base, né? Mas a gente pode realmente, fora o hospital, né? Que tem sim. lá no Brasil, mas de repente você está em outros ambientes, e como é que a gente consegue identificar? De repente eu não conheço, estou dizendo da história da Cíntia quando chegou até Sim. vocês, tá? Aqui na Austrália. Do lugar da onde eu vim, do centro espírita que eu vim aqui da Austrália, eu já não volto, porque eu sei que lá não existe uma estrutura que pode mexer com a minha mediunidade, né? Sim. Então, Sim. mas no Brasil, de repente, eu chego lá, que não é o hospital que eu quero ir, sim, com certeza, eu vou, sem sombra de dúvida, mas, de repente, eu vou em algum outro centro espírita, e como é que a Cíntia consegue identificar isso quando ela chega? Eu vou sentir alguma energia, como é que seria isso? Aí você teria que estar com a tua mediunidade sensitiva, aflorada, para você sentir isso. Vou te dar um exemplo. Enquanto você estava falando aqui, eu senti aqui no meu coronário, nessa parte aqui, minha memória esquerda, uma leve dor, uma leve sensação de dor, né? Dizer que essa sensação está vindo de você, não posso dizer, porque a gente está muito distante, mas pode ser alguém aqui próximo que está passando, entendeu? Ou que se aproximou, que transmitiu essa energia, já passou, entendeu? O médico já está aqui, já passou. Porém, então assim, eu tenho essa sensibilidade porque esse tipo de mediunidade, ela está ativa em mim, como também está ativa na Suzana, atualmente. Então assim, dizer que a Suzana sempre teve com essa mediunidade ativa, eu acredito que não. Não é esse ponto. Mas hoje em dia ela está sentindo tudo. Quando eu conheci a dona Suzana, que ela chegou pra gente, eu acredito que a mediunidade dela não era tão sensitiva dessa forma. Então essa Quanto mediunidade tem que tempo é estar. isso, gente? Tem tempo? Dona Suzana, quando a senhora A chegou pessoa, faz quantos a anos? pessoa já quer data. Faz uns 3 anos? 2 anos que a gente tá trabalhando junto? eu acho que 1 ano. Nossa! Não, você chegou na Um ano aula e aqui. meio. Um A ano gente e chegou meio. na aula. Não, você chegou na aula 100. Não, 140 e pouco. 147. Foi? É. 1 ano e meio. 1 ano e meio? Tem certeza? Parece mais tempo. Bom, no mundo espiritual bem mais, mas aqui. Mas Sensibilidade. essa sensibilidade que vocês estão falando, eu sinto em alguns momentos. Somente Sim, quando eu estou no hospital e em alguns momentos quando eu sou muito de rotina, né? Então, quando eu crio uma rotina, eu sigo. Então, nas minhas rotinas de oração na parte da manhã e na noite, principalmente na parte sim. da manhã, é muito stronger para mim, eu senti isso. Hum, Eu sinto. Eu sinto em Sim, algumas sim. regiões do meu corpo, sim, tá? Então, Então, principalmente na parte da manhã. Então, esse eu tenho.
Mas aí eu fiquei meio na dúvida, porque como acontece com o Thiago, assim, a gente vai entrando numa rotina do dia, quando chega assim, na parte da noite, eu já meio que perco algumas coisas, mas a parte da manhã, para mim, é bem forte quando eu faço essas conexões com a oração, com a leitura, com os estudos, né? Então Minha eu meio que sugestão, se sinto. você vai visitar ambientes que você não tem aproximação, não vá receber passe mediúnico, porque você não sabe se os médios têm a moralidade, se não bebem, se não fumam, se estão despresos. Não vá tentar, não vá, digamos assim, olha, eu vou lá para ver e se eu sentir alguma coisa ou não. Então, você pode ir no ambiente, vá com a devida proteção, vá com o eletrodo no timo, protegendo você, para absorver as contaminações paralelas que você venha a receber, entendeu? E vá de coração para conhecer. Se você sentir algo, um impacto, se distancia, como a dona Suzana faz, se distancia, faz uma determinada oração ali, chama o seu anjo guardião, se aproxima novamente, entendeu? Dona Suzana, a senhora tinha uma resposta, mas eu Né? É que, cortei, né? assim, em relação ao que a Cíntia falou, a doutora Cristina fala sempre na predominância fluídica do ambiente. A gente deve respeitar. É, Então, se você está, obviamente, num pub, vai ter eletromagnetismo alcoólico pesado. Mas, assim, eu vi vários relatos, assim, por exemplo, uma pessoa dizendo assim, eu entrei no ônibus, entrei no trem, fui fazendo oração e me senti muito mal. Predominância fluídica do ambiente, ali não era no lugar para estar fazendo oração, porque a maioria está com outro fluido, né? Então, a gente sabendo disso, a preparação tem que ser antes, na sua casa, no seu carro, seu ambiente, né? Porque lá a predominância fluídica vai ser em maioria de outros. Quando a gente entra num ambiente que a gente de cara já sente alguma coisa estranha, tem que sair daquele ambiente, seja uma reunião de trabalho, o que for, faz a preparação, pede assistência para depois retornar em alguns minutos. Isso ajuda, né? Porque senão a gente recebe impacto. Eu, na verdade, Cíntia, eu percebo que eu sempre tive sensibilidade sensitiva, só que eu não sabia explicar, achava que todo mundo sentia o que eu sentia, todo mundo. E quando eu percebi que ninguém sentia aquilo, e eu comecei a me sentir achando que tinha algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim, porque por que que eu de criança sentia gosto de cerveja na boca sem ter nunca provado quando chegava perto de alguém? Por que que eu sentia cheiros que as pessoas não sentiam até hoje? Por que que eu via coisas que as pessoas não viam, né? Mas sempre era negativo, porque eu não estava com aquela orientação para trabalhar. Então, se eu tivesse vivido lá no hospital, de repente teriam me orientado, né? Feito a Yane lá, que, né, chegou bem cedinho. Eu não, eu esperei 50 e tantos anos. A diferença é que, tendo conhecimento, você não se sente mais um extraterrestre, você percebe que não é problema psiquiátrico e que você não precisa de um antidepressivo, você precisa trabalhar. Essa é a é, grande diferença, mas a dor de levar um passe de alguém que bebeu, eu ia lá com toda inocência, recebi o passe, mas passei tão mal, tão mal, tão mal pelo ectoplasma e por tudo, e eu tive que ir na doutora Cristina viajar até Recife para me descontaminar de um passe. Gente, é, né, é a atmosfera do ambiente. No caso do hospital, não, porque tem o campo magnético, né? Aí o campo magnético já figura, né? sim. A Vamos minha, lá, mais a, perguntas? só complementando o que a Sana falou, eu acredito, Suzana, que a minha mediunidade, existe um pouco da sensibilidade, porque eu sinto a energia das pessoas, acho que é como a grande maioria de vocês, acredito. Isso é muito forte, mas é ouvir. É como se fosse alguém falar no meu ouvido. Mas aí, antes de eu ir para o hospital, por isso que eu estar com vocês é muito importante, porque eu tenho que lapidar isso. Porque eu acredito que muitas vezes eu ouvia essa origem, não era uma origem certa. Então, isso para mim é um pouco mais complicado, porque eu quero saber quem realmente está falando comigo, né? E eu tive isso muito forte, até relatei para toda a Regina e para as meninas no hospital, foi há pouco tempo atrás, foi quando eu iniciei o processo com vocês, com o Chico, lá. E eu que tinha começado o meu tratamento. E eu vi
duas pessoas falando comigo ao mesmo tempo, me testando. Uma falava faz e a outra falava não faz. Uma falava faz e a outra falava não faz. Aí eu, como já estava já meio que introduzida com a responsabilidade do meu tratamento, eu ouvi a que falou não faz, Os entendeu? sintomas Então tomam é meio estranho isso para mim. eu, assim, por conselho, por experiência própria, não ouve ninguém, não se conecte e feche completamente a possibilidade. Sabe por quê? Eu te digo, porque nesse momento de maturidade mediúnica que nós estamos, a chance de ser obsessor é grande, sabe? Quando eu comecei a escrever, também eu comecei a traduzir, vinha tudo que era tipo de. E Francisco me ajudou a que me centrasse. Então, de forma alguma eu deixo que entre qualquer coisa. Como a gente não vê quem está ali, e pode se passar por alguém que está só querendo perturbar seu trabalho, evite e só faça isso quando você tiver orientação para isso no hospital. Aí você vai ter toda a proteção, todo o amparo, porque a gente fica curioso, achando que está ajudando e só está sucumbindo a uma falta de desenvolvimento. Então, primeiro o estudo, eu aprendi isso conosco. Vamos negar completamente até que a gente mesmo não tenha orientação. Quando a gente tem a orientação, é muito diferente, sabe? Porque a chance de Exatamente. você ser atacado é E grande. como faz essa negação? Como que faz a negação, Não, Suzana? não, Desconecta. desvia o pensamento, não, Isso aí. não é Não momento, escuta. disciplina, não é momento, eu não estou no hospital. Não estou no hospital, então não faço isso, pronto. E aí eles cansam, depois de um tempo eles cansam. Mas no início é É, pesado, ó, porque eles veem que você está tentando buscar a mediunidade, eles vão pela nossa curiosidade, pela nossa querer ajudar. E aí eles, não, você tem um dom, né? Que nada, não é um dom coisa nenhuma, é muito ataque que a gente pode receber, desvios ao nosso trabalho. tudo isso Né? você vai estudar aqui com a gente, Cíntia. Tá? Até o fato do seu Vandir vai dar o exemplo dele com relação a isso. E ele diz que muitas vezes ele escutava a doutora Cristina quando estava fora do ambiente do trabalho. O que que ele fazia? Não, peraí, eu não tenho certeza se é ela. Não vou falar. Entendeu? Porque eu não tinha certeza exatamente por conta disso. Porque o campo de comunicação estava aberto. Então ele não tinha certeza se era a doutora Cristina, se não era. Então ele tinha que estar no hospital. Aí ele questionava. Aí ela dizia, era eu, meu filho. Entendeu? Aí ele tá, agora sim. Então, somente no hospital espiritual você pode aceitar esse tipo de comunicação, esse tipo de informação, tá? Temos que ter bastante cautela. Dona Regina, perdão por ter mantido a senhora esperando. A senhora tá em mute. A senhora tá em mute. Eu esqueço sempre que estou em mute. Ah, não tem nada não. A gente tá aqui Não, para sabe o que lembrar. acontece? Mais ou menos isso, mais ou menos esse negócio, sobre o que a Cíntia está falando. Aí eu vi aqui também sobre o sentimento de posse em relação ao médium. Como o espírito, ele atua sobre o médium que está realmente nesse momento de desatenção, né? Ele atua de tal forma que ele é capaz de transmitir doenças, bactérias, é, sérias, sérias no médium, gente. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que é seríssimo. Como o médium é aquilo, talvez, que a doutora Cristina fala, talvez o médium ainda não está muito seguro, porque se o médium ele está seguro, ele não permite que esses espíritos cheguem até ele. Até porque os espíritos não vão chegar até ele, porque sabe que se chegar, o médium não vai aceitar, entendeu? Vai Então, fazer alguma coisa que e vai evitar isso tudo. mas veja só, tem muita questão aí no sentido também da cultura africana, brasileira, barra brasileira, barra africana, que nós recebemos de outras influências. Então, o estado de médiuns e de religiões que existe no Brasil
existe uma série de tipos de, digamos assim, de conhecimentos e de práticas, não é? Que as pessoas não fazem ideia. E existem métodos para atuar para tudo isso. Tá? Então, por exemplo, o lado do umbandista, né? O umbandista, na maioria das vezes, é um único espírito que atua em determinado médio, então não é o campo magnético misto, como a doutora Cristina fala, que já é prejudicial, tá? E que aquele espírito tem escolhas e tem desejos ou quer ter coisas ou fazer consumo de coisas da época que ele ainda fazia, como o fumo, como a Sim, sim. bebida, entendeu? Então, assim, não são espíritos evoluídos, mas que têm o coração grande, que querem ajudar, tá? Mas muitas vezes eles querem ajudar e conseguem ajudar muitas pessoas. Porém, eles acabam contaminando o médium e vai deteriorizando a saúde do médium, né? Até o ponto dele desencarnar. Mas dizer que Deus vai olhar aquilo ali, como um lado obsessor e vai, cada um vai ter as consequências e vai ter o aprendizado necessário naquelas experiências, né? Mas são influências africanas e são religiões e são culturas, não é, que as pessoas fazem uso dessa prática mediúnica dessa forma, tá? Então, falta de informação. Eventualmente, com o passar de 100 anos, 150 anos e novas gerações de médiuns nascendo, com esse conhecimento mais aflorando, as pessoas vão fazer uma análise maior. Olha, vou pegar e botar numa tabela. E todos os médicos que trabalhou com essa prática, que fez isso daqui, que fez com esse tipo de prática daqui, qual deles teve um desencarne premeditado em determinada situação, qual foi, e aí vão fazer uma análise maior, vão ser espíritos com um estado evolutivo mental um pouco mais elevado que o nosso, que vão conseguir fazer uma análise maior desses fatos e vão dizer, não, esse aqui é o caminho a ser seguido, não esse daqui, não é? Faz parte da evolução do nosso planeta, faz parte da evolução da nossa raça, né, com relação ao conhecimento mediúnico também. Vai ser aonde outras religiões vão absorver mediunidades e vão aceitar mediunidades, como você viu na palestra da doutora Cristina falando das religiões que eram contra os hospitais e que viram, não, vocês estão ajudando os idosos, vocês estão vão lá, porque começam a aceitar, começam aí a abranger esse lado de conhecimento dentro do estado mediúnico diferente, né? Ah, não são demônios, não é? Até porque a doutora Cristina falava para as pessoas, você não precisa deixar de seguir sua religião. Você pode vir fazer o seu tratamento e voltar para a sua religião. E isso fez com que, foi muito bom, porque fez com que os padres, principalmente, os Exato, pastores, abrissem a mente a respeito disso, sabe? inclusive. É onde começa a mudança por aí também. Inclusive, um trabalhador lá da Itália, do Hospital Espiritual da Itália, ele era pastor É, isso mesmo. e hoje em dia está lá trabalhando no hospital. Isso mesmo. Mas olha, Vamos olha lá, que mais dúvidas? né, em relação ao que a Regina estava falando, é bem é interessante quando a gente não percebe o quão perigoso é a gente não assim não ter essa disciplina e não tratar, né? Há uns anos atrás, muitos anos atrás, fiz uma sessão de Reiki, imagina. E aí nessa sessão de Reiki, né? Não conhecia, não sabia nada, disseram que era bom, aquela coisa, né? A pessoa era de uma religião hinduísta, né? Ela tinha até uma foto lá do mentor deles. Eu fiquei com o campo ativo naquela época e fiquei conectada àquelas entidades. Eu passei 10 dias ouvindo aquelas músicas na minha cabeça, a entidade pedindo para acender incenso, esse tipo de coisa. Eu ficava que eles queriam que eu tivesse aqueles hábitos, só para vocês terem uma ideia da influência que é aquilo.
E eu ouvia, eu sentia os cheiros, como se eu estivesse na Índia, né? Era um negócio perturbador. Eu não sabia o que que era. Eu não sei como que eu fiz para que ele fosse embora, talvez porque não era do meu dia a dia aquilo, né? Então acabei, mas foi muito difícil. Eu ficava ouvindo, vinha na minha cabeça as músicas deles, tudo. Pra vocês terem uma ideia do vínculo que cria, né? Por essa situação, né? Você mentaliza aquela coisa, vai seguindo o que eles falam. Então, assim, imagina numa situação de obsessão, onde realmente não foi tratado, muito pior. Ali não era obsessão, mas houve um vínculo, né? É. Mais dúvidas, queridos? Eu só. Esse texto que você escolheu no começo da oração, você escolheu ou foi escolhido ou foi, As tipo, abriu parábolas e do semeador? você escolheu antes ou você. Não. Abri. Ai, tá aí, ó. Tá aí. Não tem mais nada o que falar. Parábola do semeador é praticamente para todos nós que somos médios e os médios que também têm conhecimento da sua mediunidade e não procuram melhorar. Então, tem que ver É, aonde cada um está plantando a sua semente. Então, é basicamente isso. Quando você começou a oração, eu, eu já, como eu tinha estudado, eu falei, nossa, se o Chico não escolheu, é realmente a parábola do semeador que eu conheço, já cansei de explicar várias vezes, ela é perfeita para o assunto que nós estamos comentando hoje. pois é. Obrigado, querido. Então vamos lá para a nossa oração final. Mestre amado Jesus, luz de infinita misericórdia desse planeta, te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos aqui e que possamos ser essa semente que dará frutos neste país que nos acolheu. Que tenhamos a responsabilidade da nossa tarefa mediúnica dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura deste país, respeitando as terras originárias, aborígenes, de cada um deste país espiritualizado que era e necessitado de re-espiritualizar-se. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos estudando para que adquirirmos esse conhecimento e agradecemos ao Dr. Fernando Esqueiro e toda a sua equipe médica espiritual que atua conosco, nos protegendo, nos elevando para os ambientes de estudo no período noturno, nos orientando e aguardando o nosso amadurecimento espiritual. Que nós possamos estar reunidos aqui na semana seguinte, sob a tua tutela e sob a proteção da Maria Santíssima. Assim seja.